Olha, e temos aqui o seguinte, né? Então, segunda redação da Duda sobre a obesidade, um problema que vem crescido muito, que tem crescido muito no Brasil. Aí você começa na novela infanto-juvenil Carrossel, a personagem Jaime é apenas uma criança e já sofre com sobrepeso. Aí, ó, você coloca I, né? E Na deu uma novela travadinha. Na novela infanto-juvenil Carrossel, a personagem Jaime é apenas uma criança e já sofre com sobrepeso, é apenas uma criança, já sofre com sobrepeso e com o preconceito que o acompanha. Dessa forma, pode-se estabelecer um paralelo com o atual cenário brasileiro, visto que, conforme pesquisa realizada, eu não sugiro que você coloque tanta informação, tanto argumento de conteúdo, tanto conteúdo, tanto conteúdo na introdução. Já citou uma alusão. Já citou uma alusão que foi o carrossel. Ok, beleza. Mas aí você já vai citar um dado estatístico, né? Já vai citar um dado estatístico. Então, não é interessante encher de coisa. A estrutura da introdução é alusão, mais tese, mais acompanhamento, mais encaminhamento argumentativo. É assim. A estrutura. Como você vai fazer é contigo, né? Encaminhamento argumentativo. Cada um tem seu estilo de escrever, tá? Então é isso, a estrutura é essa, alusão, mais tese, mais encaminhamento argumentativo. Quando você coloca um dado, enche de muita coisa ali. E cadê a tua tese? Não tem. A tese não tem. Então aqui não, é uma redação sem tese. Tem que ter a tese, por isso que falo. Sempre começa com alusão, ok. Um filme, um documentário, uma lei, beleza. Agora, a tese é sua. Você não pode, no meio da tese, colocar uma citação, por exemplo, Ministério da Saúde. Deixa essa citação para o desenvolvimento, tá? Estatística, documentário, leis, enfim, né? O filme já citou, não é bom citar mais filme, ou novela. Entende? Então, deixa para o desenvolvimento, tá bom? Entendi. Pensadores, tá? Uma alusão histórica, por exemplo, que você poderia fazer é com relação à Idade Média. Como você observa em filmes da Idade Média, os reis, bispos, papas eram gordos, né? Eram extremamente gordos. A gordura naquela época era sinal de saúde, sinal de poder, de soberania, né? Nesse período, né? Nesse século, até século XIII, na monarquia em si, os reis, quanto mais gordos, né? Mais demonstravam poder, né? Poder. Tá? Então, você poderia ter utilizado essa alusão. Mas, enfim, é apenas uma ideia, uma sugestão. Mas a novela também é legal. Infanto Juvenil, Carrossel, não citou a emissora, SBT, não pode citar. Gostei. A personagem Jaime é apenas uma criança. E já sofre com estigma. Aí você poderia, ao invés de citar o conectivo e já sofre com estigma por ser, por ter sobrepeso, né? Já sofre com a gordofobia, enfim, né? Para não utilizar essas duas orações, né? Tá entendendo o que eu quero falar, né? Tá sim, tá sim. Realmente, o negócio da tese que você falou, na hora que eu tava escrevendo, já tava no final, que eu reparei que realmente eu me confundi com esse dado como se ele fosse uma tese, né? Sendo que é um dado. Sem a tese, você não pode concluir a redação, Sim. porque a tese é o problema. Sim, sim. A tese é o problema. Então, se você não tem problema, logo não tem solução do problema. Não tem a proposta de intervenção. Então, dessa forma, pode-se estabelecer um paralelo com o atual cenário brasileiro, visto que,
conforme pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, em que ano? Cadê o ano dessa pesquisa? A obesidade afeta o que aqui? 1 em cada 5 brasileiros. Ah, tá, é um aqui? Tá. Um em É. cada 5, é porque é redondinho, né? 1 em cada 5 brasileiros. Diante disso, faz-se impostergável, não. Por que não pode utilizar impostergável? É uma palavra bonita, você sabe o significado, com certeza, que é a mesma coisa de, né, não pode deixar de falar. Mas o corretor, quando vai pegar essa redação aqui, encontra essa palavra, ele vai observar que é um paraquedismo, que vem de paraquedas. Uhum. Entendi. O que quer dizer paraquedas? Ou seja, você colocou essa palavra para parecer elegante. Uhum. Embora não seja essa a sua intenção. Mas o corretor vai perceber isso. O corretor vai perceber isso. Então, diante disso, faz-se necessário, faz-se urgente, analisar os fatores que potencializam essa problemática. Ponto. Ou essa questão de saúde pública, poderia ser também, né? Em primeira instância, é inegável que a internet representa a internet ou as redes sociais? Internet ou as redes sociais? Tem que ver Era isso. redes so... Era redes sociais, só que como eu tinha usado muito redes sociais, aí eu quis mudar um Aí você pouco. pode mudar meio virtual, né? Uhum. Você pode alterar nesse sentido. Então, em primeira instância, é inegável que o meio virtual representa uma fonte, né? Uma fonte, meio virtual, representa uma fonte em seus usuários, representa uma forte influência em seus usuários, certo? Em seus usuários. Aí deu um errão aqui, né? E quando você errar, você não fica insistindo no erro, não, tá? Porque isso é borrão. Baixa só um traço, aí aqui você já forçou a barra, né? Não tem problema não, tá? Influência sobre seus usuários, ponto. Segundo o escritor e filósofo Allen Ginsberg, é assim? Ginsberg, Isso. Uhum. não conheço. Quem controla a mídia, as imagens, controla a cultura. Sendo assim, olha o tamanho desse período. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Aqui não conta como linha, né, porque não foi até mais da metade da linha. O ideal é que seja até aqui, né? Até o final da linha. Da linha. Aí sim, aí fica a redação lacrada, né? Fechadinha. Então, sendo assim, ao invés de sendo assim, deixa o sendo assim para o final da redação. Bota um desse modo, diante disso, né? Desse modo, diante disso, que aí é importante. Me lembra de mandar os conectivos depois. Desse modo, então, diante disso, a questão da obesidade é agravada pela irresponsabilidade social presente nas mídias digitais através de publicidades inconsequentes e ausência de alerta dos riscos, muito bem, presentes no consumo excessivo de certos alimentos anunciados. Não, de alimentos industrializados, porque a publicidade, claro que vai ser anunciado, né? Cadê? Publicidade aqui já está implícito o conceito de anunciado. Ao invés de anunciado, industrializados. Entendeu? Entendi. Mas Uhum. gostei do argumento, a questão tá bem elaborado, só tá longo o período, né? Tá muito longo. Tenta colocar 3 ou 4 linhas no máximo, né? No máximo, tá bom 3 linhas. Um período, É. um período de 3 linhas tá bom. Aqui já tem o É. período longo, né? Pode falar. É que eu fiquei no impasse de colocar mais uma frase, aí ficaria 4 períodos, Não tem problema. ou Não tem não problema. tem? Ah, Não tem problema. O que não pode é tá. o período longo. Coloca um período, Entendi. pode 5. O que não pode também, deixa eu te alertar com relação a isso, é colocar o desenvolvimento muito longo e não sobrar espaço para conclusão. Mas como tua É. letra não é grande nem muito pequena, vai dar tempo, tem espaço para conclusão, sim. Né? Tá. Então não coloca os períodos de desenvolvimento muito longos. Né? Esse tamanho tá bom. Esse tamanho tá bom. Tá bom.
Mas se você quiser colocar 4 períodos, não tem problema. O que não pode é colocar um período muito longo. Aí não dá para, fica confuso, né, para o leitor. Mas tá bom, tá bem estruturado. Novamente, diante disso, ao invés de sendo assim, diante disso, diante, diante disso, diante disso, a questão da obesidade é agravada pela irresponsabilidade social presente nas mídias digitais através de publicidades inconsequentes e a ausência de alerta dos riscos presentes no consumo excessivo de alimentos industrializados. Ponto. Entendeu? Isso aí é um problema. Eu, particularmente, estou evitando comer biscoito, estou evitando tomar refrigerante, estou evitando um monte de coisa. Eu Porque, também. não dá, não dá. Não dá. Antes eu, Sim, fala. antes eu não olhava os rótulos, né? Mas eu nunca fui de comer biscoito, assim. Aí agora eu baixei um aplicativo no meu celular que se chama Desrotulando, que ele avalia de 0 a 100 a qualidade dos alimentos, sendo 100 o bom, sabe, o ideal, e 0 porcaria. E aí, com isso, você percebe que a maioria dos alimentos que você come, assim, industrializados, são péssimos, assim, péssimos mesmo. Acho que eu tenho mais de 6 meses que eu não tomo refrigerante. Só tomo É, eu refrigerante, também. só tomo refrigerante assim, quando chega na casa de alguém, um exemplo, né? Chega na casa de alguém, a pessoa oferece refrigerante, eu não vou dizer, não quero. Fica um pouco indelicado, né? Mas eu evito o máximo possível, né? Bem, faz-se mister ainda. Não precisa dizer que você vai discorrer, né? Faz-se mister ainda, discorrer sobre consequências. Não, não precisa, tá? Não precisa dizer que você vai discorrer sobre Tá consequências. travando um pouco. Tá Oi? travando. Fala. Não precisa discorrer, Tá. falar sobre o que você vai fazer. Você colocou aqui, ó. Faz-se mister ainda, discorrer sobre as consequências. Não. Faz-se mister. Não, você coloca, né? Faz-se mister. Faz-se mister ainda, ressaltar as consequências da gordofobia, entendeu? Ao invés de discorrer sobre, compreendeu, É, né? sim, sim. Então, ressaltar, a caneta aqui, melhorzinha, essa vermelha mesmo. Ressaltar, ressaltar sobre as consequências da gordofobia. Não precisa dizer que é discriminação a pessoas acima do peso. Não, o corretor sabe da gordofobia, né? Da gordofobia, tá? Ponto. Não tem problema ser só esse período curtinho. Não tem problema, não. Mas se você quiser esclarecer o que é gordofobia, também não tem problema, vírgula. Discriminação a pessoas acima do peso. Na série, aí já é duas alusões fílmicas, né? Citou uma alusão lá da novela e agora mais uma alusão fílmica, né? Então, cuidado para não abusar de alusões cinematográficas, né? Filme, séries. Cadê a lei? Cadê? Tem uma lei que protege a gordofobia, né? Tem uma lei. Na aula, com certeza, eu falei. Você assistiu a aula? Então, eu não consegui assistir porque quando eu voltei lá no, na abinha, pedia pra solicitar de novo. Solicitar de O... novo? Aham, eu abri a aba, né? Solicitei. Não, Aí eu solicitei, eu esperei. aceitei. Aí depois eu fui abrir essa aba de novo e tava para solicitar de novo. Aí eu não consegui, não consegui Tenta abrir. acessar. Como no final aqui, vamos ter um intervalinho, aí tenta acessar, por favor, depois. Mas Tá bom. sempre dá certo. Agora, sim, quando eu mandar, é bom você aceitar logo, porque aí, Já, tá bom, fica mais fácil. viu? Porque aí não corre esse risco. Aí na série como é? Instablet, é assim? Insatiable. Eu escrevi. Insatiable, Insatiable, não conheço essa.
Insatiable. Meu Deus, eu sou péssimo em inglês, cara. Insatiable. Horrível, sou horrível em inglês. Tentei estudar inglês ano passado, mas, meu Deus do céu, um desastre. Mas vou superar essa minha limitação. Na série Insatiable é retratada o preconceito sofrido pela protagonista por conta de seu, aí de novo, sobrepeso, tá vendo? De novo, por conta do seu sobrepeso, bem como seus impactos na relação da personagem com a alimentação. Ó, relação, alimentação, dá um eco, né, na redação. Né? Impactos na relação da personagem com os alimentos, né, enfim. Nesse contexto, pode-se observar que existe um ciclo vicioso em que a discriminação, você já citou aqui, vai citar aqui, e tem muito ão aqui, ó, nesse período, né, esse parágrafo. Pode ocasionar baixa autoestima, ansiedade e depressão, que resulta na manutenção, olha aí o eco, né, o eco, a cacofonia, o eco na tua redação. Abuso de ão, né? Na manutenção de hábitos alimentares inadequados, que podem perdurar a vida toda. Não precisa dizer hábitos adequados que podem perdurar a vida toda. Não precisa dizer isso, né? Hábitos inadequados que podem causar danos, né? Que podem causar danos ao longo dos anos, danos à saúde, danos irreversíveis à saúde, que aí já pressupõe que é durante a vida, né? Irreversíveis à saúde. Entendeu? Sim. Fica claro, portanto, né? Fica claro, portanto, que os órgãos competentes devem propor medidas com o objetivo de atenuar essa problemática de saúde pública. Muito bem. Nesse viés, é dever das escolas. Eita, mas começa nas escolas, né? Por que não bota o Ministério da Saúde primeiro, né? Coitado dos professores. O professor é culpado de tudo mesmo. É que eu acho muito difícil Tem a citar. pena da gente, né? Tem a pena da gente. É que Secretarias eu, de. Olha, Ministério da Saúde, em parceria com ONGs, né? Em colaboração com organizações não governamentais, né? Fazendo, assim, campanhas ou então até mesmo uma reeducação alimentar nas escolas, com apoio de nutricionistas, né, através de debates, de discussão, né, e aí aí você falou aqui, olha, você já disse uma solução aqui, ó, você já deu uma solução para o problema aqui, eu vi que não colocou. Qual é a solução que você encontra aqui? A questão da mídia, né, a solução está aqui, ó. Aqui, ó. O alerta, cadê? Alerta, alerta, alerta. Aqui, anúncio, né? Ausência de alerta. Aqui é uma solução. Aqui é uma solução para o problema. Aqui é uma solução, aqui, em ausência de alerta. Aí aqui já é uma solução. Obrigar, né? Obrigar, o Ministério da Saúde deve propor, né? Ou então o legislativo deve propor, né? Deve propor medidas, né? Dispositivos para os anunciantes, né? As marcas, enfim, os anunciantes criarem campanhas, né, de reeducação alimentar nas redes sociais, nas mídias sociais, entende? Com alertas, com o objetivo aí você coloca o objetivo, ou então, como você já colocou o objetivo aqui, com a finalidade, a fim de que, né, em prol de, entendeu? Vou colocar aqui, em prol de, a fim de que, né, a fim de que, aqui é substituindo o objetivo, né?
que é substituindo objetivo. Aí você coloca, você diz assim, nesse viés é dever das escolas, em consonância às mídias sociais, mas as escolas é um micro, as escolas é um micro-universo, é um micro, é um micro-organismo. A escola não pode mudar isso, né? Tem que partir de cima. Primeiro, então, você coloca, primeiro, Ministério da Saúde, em parceria, em colaboração com organizações não governamentais, propor, ou até mesmo Ministério da Saúde, em parceria com os anunciantes, ou então com o Legislativo, né? Poderia começar também falando do Legislativo, que propor dispositivos que obriguem os anunciantes a, vamos dizer assim, apresentar campanhas de reeducação alimentar, entende? Estimulando o exercício físico, entendeu, né? Compreendeu? Entendi. Para não começar só com escola, né? Porque aí vai o parágrafo todo só escola. E escola não resolve, não é só escola, não. Tem outros órgãos também. Nesse viés, é dever das escolas, em consonância, não tem aqui essa vírgula, não, em consonância às mídias sociais, sensibilizar seus estudantes e usuários, das mídias sociais, entendi, a respeito da importância de uma alimentação saudável, da prática de exercícios físicos regularmente. Da prática de exercícios físicos, ponto. Mas eu quero saber como fazer isso. Como fazer? Onde é que eles vão praticar exercício físico? É só em campanhas? É só falar, pratique exercício físico, mas não vai ter uma praça com academia popular, não vai ter a instrução ali de um profissional, de um personal, de um educador físico, né? Como fazer isso? Você tem que ser prática, Duda. Você tem que deixar um pouco a teoria de lado nesse último parágrafo. Tem que ser prática. Tem que ser lógica. Olha, quem fará? Eu, como gestora, ou então até mesmo como cidadã que vota. O que eu gostaria se eu tivesse um filho, né, com sobrepeso, ou até mesmo alguém da minha família com sobrepeso, tem que se colocar no problema. Entende? Você tem que se colocar no problema. Você vai fazer direito, vai cursar direito, mas o direito exige isso também. Você se coloca no problema do outro. Como advogada, por exemplo, você deve se colocar no problema do cliente. Por exemplo, o cliente estuprou alguém. Né? É difícil se colocar no lugar do agressor, é difícil, mas você é advogado, você tem que agir com neutralidade nesse ponto aí. Mas em outro caso, por exemplo, em caso previdenciário, por exemplo, né? A previdência, um idoso sofreu estelionato, né, por parte de parentes, enfim, aí você vai ter que ponderar nesse sentido também, né? Ou seja, se colocar no lugar do cliente e propor soluções e argumentar a favor dele, é claro. Entende? E deve ser incisiva no argumento. E aqui, por exemplo, sobrepeso. Quando eu penso obesidade mórbida, não falo da obesidade mórbida, que tem também, né? Por exemplo, a obesidade. Vamos raciocinar aqui. Eu quero saber de você agora. Quais são os agentes? Quem são os agentes aqui que vão mudar o problema, que vão mudar, que vão solucionar o problema? Quais são os agentes transformadores? Quais são? Teria que ser que eu coloquei na minha redação ou que Não. Ah, tá. Vamos lá. Isso, vai lá. Teria que ser o Ministério da Saúde. Transformadores. Então, primeiro, Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Certo. Depois, Teria em que ser parceria com também quem? Ministério da Saúde em parceria com quem? anunciantes. Pode ser anunciantes ou ONGs. Aqui Mas apenas... Diga, fala. eu não entendi direito das ONGs. Tipo, como que fariam, assim? ONGs, né? Organizações não governamentais, tem organizações não governamentais veganas, né? Que cuidam dessa parte da alimentação, né? Apoio de nutricionistas também, né? Poderia ser.
tá? É que, tipo, eu tenho um pouco de medo de colocar ONG e soar um pouco vago, sabe? Entende? Não, mas tudo bem, pode tirar. Se você não quiser colocar, não tem Não, problema. não, não. É Não, não, a só. redação é sua, não. A redação é sua, é o seu estilo de escrever. Eu não tenho problema nenhum em declinar da minha ideia. Não, não, não. Aqui a redação é sua, não é minha. Você tem que se sentir confortável na sua escrita. Você não tem se sente confortável em escrever isso, você pode tirar. Ora, mas por que não? Né? Então tira. Vai lá. Então, Ministério da Saúde em parceria com, aí pode ser, né? Ministério da Educação, MEC. Vai fazer o quê aqui? Com secretarias, aí você vai fazer o quê? Já disse quem fará. E agora? Dois. Fazer o quê aqui, por exemplo? Deu uma travada. Eu não escutei. Legislativo, né? Legislativo também. Propor o quê? Medidas. Medidas. Dispositivos, leis. Para o quê? Para os anunciantes. Anunciantes. Para as marcas. Né? Para as marcas. Fazer o quê? Anunciar. Você já disse aqui, ó. Alertar sobre os riscos, né? E aí você vai falar, alertar sobre os riscos, ou seja, alertar sobre, ou então propor uma reeducação alimentar, né? Apontar sobre os riscos, a importância da, a importância da, como é que diz? Do exercício físico, né? Enfim, né? Importância do exercício físico, de exercícios, né? Da prática de exercício. Os próprios anunciantes devem fazer isso, né? Ou até mesmo colocar cores nos alimentos, né? Poderia ser também que tem mais gorduras. Você pode utilizar medidas práticas, tem que ser prático. Na televisão não tem, quando passa um filme, a legenda, quando é verde pode assistir, quando é amarelo, cuidado, quando é preto já não, né? Assim não aparece? Os anunciantes podem também fazer isso, né? Uma legenda, né? Uma legenda de cores para alimentos ricos em sódio, enfim, né? Você poderia propor dessa forma também. Depois, outra. Aqui primeiro foi as leis. E a segunda medida é o quê? Olha, já existe uma legislação que fala da gordofobia. Já existe uma legislação que fala da gordofobia. E aqui você vai propor que a inclusão dessas pessoas na sociedade, a questão do acesso dessas pessoas em cinemas, em catracas, né? Cinemas, cadeira de cinema, né? Cinema, fazer valer a lei, já existe a lei, certo? Já existe, foi até Romário que propôs, o senador Romário. Por isso que é importante assistir às aulas, né? Cinema, acesso ao cinema, acesso a catracas, que às vezes a pessoa não passa, quando é o gordo mórbido, por exemplo. Aquelas pessoas que não é só um sobrepeso. Eu tô com sobrepeso, eu tô com uma barriguinha, né? E aí é um sobrepeso, mas quando a pessoa é obesa, né, mórbida, que ela não consegue emagrecer, aquela pessoa gorda, excessivamente gorda, né, ela não passa, não senta no cinema, porque ali tem que comprar uma cadeira, mas a bunda dela é duas cadeiras, né? Então tem que ter acesso a essa pessoa, ela deve acessar o cinema pagando uma entrada só. Tá entendendo?
Sim. Antes dessa lei, não pagava duas. A pessoa tinha que pagar duas entradas, porque tinha igual ia ocupar dois espaços. A mesma coisa ali na catraca também. Não passa na catraca. Aí tem que passar pelo constrangimento de ir por trás. Não, ampliar a catraca, tem que ampliar a catraca. Ou então destinar as cadeiras da frente para os gordos, os obesos mórbidos. Pessoa que tem obesidade mórbida. Entendeu? Entendi. É. Então tem que propor medidas práticas. Práticas, tá? Aqui você apostou na mídia. Aqui você apostou na mídia, dos anunciantes, apresentar os riscos aos. Ou então, é claro que o anunciante não vai dizer, não compre o meu produto porque ele faz mal. Óbvio que não. Mas ele pode muito bem apostar em campanhas de incentivo ao exercício físico na televisão, nas mídias sociais, né? Ao invés de dizer que o produto é ruim. Não é essa a questão. É dizer a importância, por exemplo, de uma reeducação alimentar, né? Importância da prática de exercícios físicos, né? Enfim. E a gordofobia que você falou é um problema. Como resolver esse problema de inclusão social? De inclusão social. Olha, você vai ser advogada, você vai ter que pensar com praticidade. Tem que ver essa noção prática, né? Prática, tem que ser prática. Tem que propor ações de políticas públicas para resolver esse problema. Né? Um problema de saúde pública e o SUS, por exemplo, né? E com relação ao SUS, planos de saúde, por exemplo, atende essas pessoas, elas cobram mais pelo atendimento, elas cobram mais pelo atendimento. Plano de saúde, elas cobram mais pelo atendimento? Sim ou não? Né? Aí tem uma lei também que proíbe o plano de saúde cobrar mais, porque essas pessoas geralmente têm hipertensão, têm diabetes, né? Tem problemas cardíacos, então fica mais oneroso para o plano de saúde. O que é oneroso? Oneroso é mais, né? Causa mais gasto ao plano de saúde, entendeu? Compreendeu? Sim, compreendi. Então, duas medidas está bom. Até uma estava suficiente. Agora você tem que responder o problema. Você tem que responder, primeiro, quem fará? Agora não pode fazer, tem que pensar, durante a redação, por isso que é importante a tese. Fez a tese, opa, eu já vou pensar, durante a redação, eu já vou pensar no que eu vou resolver do problema. Quem fará, o que fazer? Como fazer? Como fazer? Eu vou tirar dinheiro de onde? Como eu vou estruturar isso como? As academias, e o problema da academia, por exemplo, né? Exercício, poderia propor academias populares. Apesar que já existe, mas ali não tem um orientador físico. As pessoas fazem exercício de qualquer jeito. Orientador físico. Ampliação de quadras esportivas. Quadras esportivas. Entendeu? Entendeu? Tá aí, Duda? Entendi. Tô aqui. Que eu esqueço de ligar o microfone. 4. E aí, o objetivo. O objetivo disso. O objetivo é tranquilo. O objetivo é ajudar a saúde, evitar problemas cardiovasculares, evitar, enfim, hipertensão, evitar. Mas, e também, às vezes, a pessoa
pensa assim, tem que ficar magro. Não, mas não é questão de ficar magro. Uma coisa é você ser gordo e não ter problema de saúde. Outra coisa é ser gordo e ter problema de saúde, né? Então, isso não é questão de padrão de beleza, é questão de saúde, tá? Como eu disse, a escola é micro, né? A escola é um ambiente micro. Então, deixa a escola para o final e se couber a escola, né? Se couber a escola. Porque a escola aqui não... Como é que vai resolver esse problema? Só em campanhas? Campanha de conscientização? Não, mas isso é muito, muito vago, né? Abstrato. Né? Sim, mas a escola não vai estar dentro da casa da pessoa. Aí tem que... O que a criança passa mais tempo fazendo? Assistindo televisão. Por que não bota ali uma propaganda estimulando a criança a praticar exercício físico? Raramente você vê uma propaganda assim, né? Pratique exercício físico, dê um tempo, tire um tempo para você, corra, né? Enfim, não tem uma propaganda assim. Sempre é para você assistir séries, sempre é para você comer, sempre é para você beber. Propagandas que incentivam o sedentarismo. Incentivam o sedentarismo. E não tem propagandas que incentivam a vida ativa, uma vida saudável. Raramente você vê. Tô mentindo? Não. É. Então, por isso que tem uma sociedade sedentária. Por quê? Porque a própria mídia incentiva isso. Mas você é independente. Sim, eu sou independente, mas como é que eu ouvi 24 horas uma pessoa falando, fica em casa, toma cerveja, propaganda da cerveja Sim. tal, propaganda de petisco tal, propaganda de churrasco, propaganda disso, daquilo, eu vou querer sair de casa? Não vou, vou querer assistir filme, vou querer ficar em casa, vou querer sentar e virar e criar raízes, né, na Uhum. cama. E é justamente por isso que as empresas não fazem campanhas incentivando atividades físicas, porque o sedentarismo é lucrativo para elas. O lucrativo, né, o sedentarismo, isso é um argumento que você poderia colocar. Olha que palavra bacana que você falou agora. O sedentarismo é lucrativo. Sedentarismo é lucrativo. É um argumento interessante para você colocar no desenvolvimento, né? É um argumento interessante. É importante fazer o mapa mental, né? É importante fazer o mapa mental. Então, tire pelo menos 2 horas para estudar redação durante a semana, certo? Tire pelo menos 2 horas para estudar redação, assista os vídeos, assista as aulas, não precisa assistir toda, porque você vai observar que no início eu vou aceitando os alunos. Então, pula essa parte, não precisa pular. Se quiser acelerar um pouquinho o vídeo, bota 1.25, acelera um pouquinho, né? Não tem problema acelerar, não. Eu faço isso. 1.25. Mais do que isso, fica estranho. Você acelera também, né? Que eu sei. Eu sempre acelero. Eu fiz um mapa mental, porém acabou que ficou só na parte do. Eu foquei só no desenvolvimento, que eu. Não pode, porque você já pegou ranço da conclusão. Não pode pegar ranço da conclusão. Conclusão é a cereja do bolo da tua redação. Sim. Não pode, não pode. Vamos tirar esse ranço, cara. Conclusão é ideal, pô. Vamos. E quando eu estava fazendo a redação, eu sabia que tinha algum erro na minha introdução. Agora que eu tô vendo, eu tô com uma dificuldade em diferenciar, porque assim, o caminho de fazer um encaminhamento argumentativo sem falar se tá certinho, sabe? Sem falar, por exemplo, a influência das mídias e a gordofobia, eu confundo isso com tese. Não estou sabendo me expressar, mas Não, aqui a tese, por exemplo, você poderia dizer, dessa forma, pode-se estabelecer um paralelo com o cenário brasileiro, ou então, dessa forma, a ficção confunde-se, né, confunde-se com o cenário atual brasileiro, entendeu? E aí sim, quando você coloca a tese, você está confirmando a alusão ou negando a alusão, né? E aqui não tem como negar a alusão, porque a alusão é um retrato do atual cenário brasileiro. Então, dessa forma, pode-se estabelecer um paralelo com o cenário atual brasileiro, visto que
visto que há vamos dizer assim, um impulsionamento por parte da mídia ao consumo de alimentos processados. E também devido à rotina frenética de trabalho, né, e tal. Porque é outro argumento que você poderia explorar é com relação à rotina de trabalho, né? Tem aqui dois, a mídia e o trabalho, né? As pessoas trabalham demais, não tem tempo, né? E aí acabam. Isso aí começou na segunda é ótimo, no século XIX, né? Com a Revolução Industrial, as pessoas começaram a produzir, a ter indústria, a ter fábrica, e o trabalho virou um novo hobby das pessoas. Então, as pessoas não acham que é perda de tempo, sair, passear, caminhar, não dão tempo para elas mesmas, né? Para elas. Entendi. Compreendeu, né? Compreendi. Outro argumento poderia ser isso. Você já assistiu o Oli? Já. Mas faz O muito Oli tempo. poderia ser também um exemplo, né, de filme para cá, né? Mas o Oli funciona também para o meio ambiente. Você já assistiu Grito de Socorro? Não. Assista. Grito de Socorro. Tem disponível no YouTube. Grito de Socorro. Aproveita o final de semana para assistir esse filme. Muito bom. O Grito de Socorro. Que ele é um rapaz que é gordo, evidentemente. Sofre muito bullying. Sofre muita gordofobia, né? Muito bullying. Tanto pelo fato de ele ser gordo, principalmente por isso, né? Principalmente pelo fato de ele ser gordo. E ele acaba, não vou dizer o final. Ah, Sou, sou malvado. Tá bom? Então a tese mas é fundamental. Diga. eu ainda tô um pouco confusa. Isso só vai Que, aprender tipo na assim, prática. ó. Só na prática. É. Se você não praticar, aí não vai. Eu posso passar a noite toda aqui Uhum, falando, mas tem que uhum, praticar. Tem que praticar. sim. Na próxima, com certeza você vai melhorar. Agora tem que seguir a estrutura. Alusão, mais tese, mais encaminhamento argumentativo. A tese sempre contém na tese a temática. Não do mesmo jeito que está lá no tema, mas na Uhum, tese sempre, como eu acabei de dizer. Você pode, na tese, dizer dessa forma, a realidade confunde-se com a ficção confunde-se com a realidade, pois o que ocorre no cenário atual é uma tendência ao sedentarismo devido, devido à rotina frenética de trabalho. Ponto. É a, e a opção das pessoas por alimentos processados. Ponto. Aí a tese. E aí, dessa forma, é necessário analisar os fatores que potencializam essa problemática. Compreendeu? compreendi. É. A tese sempre é um problema. Não que vai interrogar, nenhum problema que você vai interrogar, né? Mas Uhum, dentro do problema fica implícito, né? Na tese fica implícito a sua, o seu problema, tá bom? uhum, Vai dar certo, você vai entendi. entender, você vai melhorar a conclusão. Agora não pode pegar ranço da conclusão. Ah, eu não sei fazer. Sabe sim. Sabe porque nunca tentou. Vai tentar e vai fazer, vai conseguir. Tá bom? Tá, Mas tem que ser prática. Tem que ser prática. Tem que raciocinar com praticidade. tá certo.
Pronto. Agora vamos para a nota. Bem, você não teve marca de oralidade, foi melhor nessa vez, não teve tanto pessoalismo. Marca de oralidade eu vi ali na introdução, mas não é muito acentuada, não. Repetição de termos também não observei. Um momentinho, vem aqui, tem gente batendo na porta. Oi! Oi, não, e aí? Sim. É. Ah, diz para ele trazer depois, tá bom? Diz para ele trazer. É curioso, né? Então vamos lá. Marca de oralidade não tem, a questão da regência. E aí vamos nós aqui. Eu penso que essa primeira aqui, a questão da inadequação, repetição de termos tem alguns, né, mas foi muito bem. Então vamos lá. Consistência dos argumentos, relevância dos argumentos. Poderia ter citado uma lei, né? Poderia ter citado leis, poderia ter citado. Assim, quando você citou no desenvolvimento 2, no D2, não ficou tão claro ali, né, sobre o que você, a questão da série, né? Aquela marca de oralidade no final, que fica para gerações, por toda a vida, né, fica melhor. A tese apresentou frágil, né, porque não teve tese, assim, uma tese, né, forte ali na introdução. Consistência dos argumentos, né, é preciso melhorar isso. Retomada do tema proposto. Retomada do tema proposto. Então, vamos lá. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, falta de clareza. Não vi tanta redundância de ideias, não. Argumento não articulado com a tese. Como eu disse, a tese prejudicou aqui a redação porque não teve uma tese consolidada, né? Consolidada ali, tá? Então, deixa sempre para o desenvolvimento estatístico, para o desenvolvimento 1 ou desenvolvimento 2, tá? Mas gostei dos argumentos, são bem críticos, né? Relacionou fatos, opiniões, argumentos, defesa de um ponto de vista, cumpriu aqui, né? Cumpriu, então, mais progressividade lógica, redundância de ideias, falta de objetividade, porque faltou clareza ali no segundo ou terceiro parágrafo, se eu não me engano, né? Eu disse que estava muito longo, né, o período.
Bem, estrutura dos parágrafos, ok. Questão muito longo, né? Os parágrafos ali, o período, principalmente, períodos longos, né? Melhorou a questão da coesão, melhorou a questão dos conectivos, né? Tá somando aí? Ainda não. E aqui tem que mudar tudo, né? Tem que melhorar bastante a conclusão, né? Tem que melhorar, porque se você colocou somente a escola, está muito vago, é só campanha de conscientização, e isso não muda o problema. Tem que ter mais solidez nisso. Aí vamos lá. Qual é a nota aqui? 180, vai lá, soma aí. Você que é boa no cálculo. 180 mais 140, mais 140, mais 160, mais 80, dá quanto? Dá 700. Na passada foi quanto? 700? Eu não botei nota não, né? Não. Ó, 700, tá bom, né? Notão. Mas aí o problema tava muito na tese, né? O problema tá na tese. Não teve a tese, e aí por isso que a nota caiu. Se fosse uma tese mais... A tese é a condutora da redação. Precisa melhorar na tese, e na conclusão. Na conclusão. Eu creio que se você fizer um mapa mental direitinho, dá certo para você fazer a sua tese. Deixa eu correr aqui, que já tem gente me chamando ali Tá. na outra aula. Aí vem aqui a questão da obesidade no Brasil. Tema 2. Brasil, tema 2. Tema 2. Aí Corujeira, Maria Eduarda, Juíza. Maria Eduarda. Não brinca não, minha filha, pensa que é. Juíza. Programinha, às vezes dá um biozinho. Pronto. Eu vou saber como é que transforma isso aqui em PDF. Eu não entendo muito de computador. Não entende? Você, uma jovem que nasceu em meio à computação. Caralho. Não, eu entendo tudo de celular e tudo mais, mas eu não uso computador. Mas é celular. Hoje em dia é assim. Os computadores, daqui a uns dias, vai se tornar obsoleto. Sim. Não vai se tornar E eu, obsoleto porque é necessário, mas hoje a maioria das pessoas fazem tudo pelo computador ou pelo celular. eu também uso o iPad na escola, que é obrigatório, né? E é muito diferente do computador, e é mais prático. Então, O eu me iPad, no acostumei. caso que você fala, é um tablet. É um tablet. Como se fosse um tablet. Isso. Tem É até. como um celular. Mas a tela é maior, né? É bem maior. É isso. Parabéns. Obrigada. Que foi? Tá triste com a nota? Não, é que eu fiquei triste
com a tese, porque, né? Não fique se Bobeira, martirizando, você assim. está na segunda redação, evoluiu muito. Não, compare a sua redação agora com a de antes, para você ver. Melhorou muito, melhorou muito. Então, não temos que comparar com os outros, né? Que, tirar nota, não. Vamos nos comparar conosco, né? Ou seja, com o antes, né, da gente e agora, a evolução. Tá bom? Tá bom. É isso. Obrigada. Nada. Ó, eu vou divulgar o link. Assim que eu divulgar, aí você me avisa. Ó, eu já solicitei acesso. E aí Ah, eu tá bom.